Boa noite, bem-vindo a todos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu já sou conhecida de muitos de vocês, isso é muito bom. Eu sou Vanessa Lucarini, orientadora educacional da MZ School. Muitos de vocês já me conhecem, já estamos bem próximos uns dos outros, isso é muito bom. Eu tenho certeza que esse vai ser uma reunião muito proveitosa, vocês vão conseguir tirar muitas dúvidas. Temos uma especialista aqui para conversar conosco e tranquilizar o coração e a mente de vocês. Eu vou só dar algumas diretrizes da nossa reunião para que a gente consiga ter um bom aproveitamento, como vocês já de costume, costumam trabalhar comigo, né, nas nossas reuniões, e já sabe como normalmente eu procedo. Então, a gente vai trabalhar com uma pauta, né, eu vou apresentar essa pauta agora para vocês, os nossos diretores irão falar um pouquinho com vocês, e em seguida a doutora dá continuidade. A previsão dessa reunião é de 1 hora, então ela se inicia agora, e quando for às 20h33, ela vai se encerrar, né? Então eu vou conduzindo isso com vocês. Os profissionais irão falar e ao final será aberto as perguntas, então fiquem tranquilos, as perguntas serão respondidas. Caso as perguntas não dê tempo e as perguntas não sejam respondidas dentro do período da reunião, envie-nos um WhatsApp e a nossa equipe entrará em contato com vocês para que ninguém fique sem a sua resposta. Tá bom? Direcionem as perguntas para o conteúdo de hoje, perguntas administrativas, de avaliação, pedagógica, eu peço para que vocês deixem para um momento posterior via WhatsApp, e aí a nossa equipe, que é altamente preparada para isso, vai poder ajudá-los nesse processo. Sejam muito bem-vindos, mais uma vez, aproveitem a reunião e tirem as suas dúvidas. Eu vou compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa seguir os slides, e o nosso diretor executivo irá falar um pouquinho com vocês. Boa noite a todos. É um prazer aí estarmos reunidos dessa forma online para poder estarmos aí nos posicionando quanto ao nosso retorno, né? Desde o momento em que a escola fechou, e nós estamos trabalhando online, nós continuamos, a escola, embora ela não esteja funcionando, mas nós internamente continuamos aí a trabalhar e na expectativa de começar as aulas novamente, de termos o retorno. Então, isso desde que fechou, nós estamos aí trabalhando nesse intuito de restabelecer aí as atividades. Então, já temos aí uma previsão para setembro, previsão, mas quero já comunicar aos senhores que nós estamos tranquilos, estamos trabalhando, estamos aproveitando essa oportunidade para estarmos fazendo a manutenção do colégio, o colégio está em ordem e preparado para receber os alunos no seu retorno. Temos aí cuidado das salas, temos pintado o que tinha que pintar, estamos agora aí ampliando mais salas, porque por conta do distanciamento, precisamos de mais espaço para estar acomodando adequadamente, conforme os protocolos de segurança, os nossos alunos. Então, durante esse tempo, a escola não está parada, estamos aí nos movimentando e nos organizando. Não é fácil, porque são salas que nós temos que arrumar, são as questões do protocolo, álcool gel, e aí você tem que estar buscando qual é o melhor álcool, porque a gente não vai lá no mercado comprar qualquer álcool para vocês, né? Então, temos que procurar empresas que forneçam laudo, para que tudo possa ser de acordo. Aí tem o totem de álcool, aí você tem que buscar soluções, porque o pedal não funciona, aí você tem que colocar um automático, enfim, estamos trabalhando para que o retorno possa ser da melhor forma possível, ter tapete sanitizante, produtos para fazer toda a higienização do colégio, do parque, das quadras, para que nós possamos estar trabalhando
Oi, começa tudo de novo? Não, seu Luiz, a gente conseguiu ouvir até o momento que você falou das quadras. Tá ok. Então, tudo está pronto. Então, as quadras nós melhoramos, porque vamos precisar de muito espaço aberto. Então, em função de todo o protocolo que nos tem sido expostos, né, pela vigilância sanitária, pelo governo, então nós estamos seguindo e cuidando da qualidade do espaço, ter um espaço adequado para os nossos alunos e trabalhando nesse aspecto, em questão de pintura, em questão de ter todos os EPIs, para que os professores, para que os alunos, álcool gel de boa qualidade, estejam, então, se sentindo tranquilos para o retorno. E espero que possamos nos ver aí em breve, né? Então, da nossa parte, vai ser comentado mais coisas aqui, então, na nossa parte estrutural, enquanto estrutura, estamos prontos, preparados para receber vocês. Boa noite. Dona Vânia. Dona Vânia está no mudo. Dona Vânia continua no mudo. Ainda está no mudo. Peço para vocês que esperem só um momentinho. Gente, desculpa, Voltou. quando coloca a tela, pelo que a gente vê, ela dá alguma alteração, interfere quando compartilha a tela. Aí a gente... Tá. É isso que está acontecendo, tá bom? Mas então, eu quero aqui só voltar agradecendo aí ao nosso diretor executivo, Luiz, pelo excelente trabalho. Só enfatizar, enquanto aí ficou mudo, né? Que a gente, investindo em salas, nós construímos mais salas em função da necessidade específica do berçário, pela dificuldade que a gente teria em fazer escalonamento com eles. Então, foi investimento, reforma mesmo. Além da manutenção, nós tivemos reformas, mais 3 salas nesse período, e a ampliação dos sanitários, e aí manutenção das quadras e equipamento de segurança. Eu posso dizer aqui, parabenizar ao Luiz, porque realmente está lindo, a gente como mais voltado para o pedagógico, né, então quando eu fui à escola verificar, eu atentei para coisas como o pedal, como ficaria as crianças do infantil com a questão do pedal para o álcool em gel. Ele resolveu brilhantemente, ao invés de apenas o pedal, ele colocou um dispenser automático, então as crianças só vão colocar a mãozinha e o álcool, então, vai estar lá. Então, parabéns, Luiz, o trabalho realmente está excelente. A gente fez a visita lá com a doutora Érica, foi supervisionar o nosso trabalho lá, que eu pedi a ela que aguardasse, a gente fechou aí, a gente já combinou já tem algum tempo, mas eu pedi para que ela aguardasse, porque a gente queria mostrar com tudo em ordem, se fosse necessário, a gente ainda teria tempo hábil aí para qualquer alteração. Então, gente, é isso, agora eu vou passar para vocês apenas aqui, em termos de protocolo, o que a gente adotou, só para vocês se familiarizarem, mas eu quero dizer a vocês assim, não se preocupem, nós somos especialistas em aprendizagem, né? Então, a nossa preocupação é não simplesmente colocar um manual na mão de vocês e vocês se perderem ali no meio das informações, porque tudo aquilo tem que se transformar em prática, e a gente só pratica aquilo que a gente realmente aprendeu, e não aquilo que a gente foi informado. Portanto, as medidas que nós tomamos, a gente foi deixar o manual para a última etapa. Então, a gente vai ter essa reunião, onde nós vamos, o objetivo dela é tirar todas as dúvidas, é deixar todos muito calçados em termos de como será, como se dará a questão da segurança no retorno das aulas presenciais. Vamos deixar aí uns dias para vocês poderem tirar dúvidas, dá tempo de vocês interiorizarem tudo que for passado aqui, e aí então a gente manda o manual para vocês, aí para vocês poderem estar prontos para atentar a detalhes. Então, aguarde um pouquinho, semana que vem a gente libera aí o manual, tá bom? Então, vamos lá, retorno previsto, está previsto retorno para
dia 8/9. Por que previsto? Porque a gente não pode afirmar, porque isso não depende da escola, a gente está seguindo estritamente as decisões do governo, aquilo que nos for passado é o que será feito, tá bom? O manual de retomada, como eu já disse, ele vai ser enviado, então, com uma autorização online. Então, vocês, pais, vão poder escolher, isso tem que ficar claro desde o começo, vai voltar às aulas presenciais, eu sou obrigada? Não, gente, pelo amor de Deus, a gente quer trazer tranquilidade para as famílias. Vocês têm aí o pátrio poder, né? A gente trazendo aí em termos mais conhecidos, portanto, são vocês quem determinam. Se vocês optarem pelo continuar com a aula remota, ela vai continuar acontecendo normalmente, ou vão poder optar pela presencial, lembrando que presencial também incorre na aceitação do híbrido. O que é o modelo híbrido? É o presencial com o online funcionando concomitantemente. Por quê? Porque em caso de escalonamento de turma, se a turma tiver mais do que é comportado para garantir ali 1,5 metro de distanciamento, a gente tem que dividir essa turma. Então, turmas que não alcançam isso, ou turmas que nem todos os pais, o número de pais que vão mandar está dentro, não vai escalonar, mas, se necessário, haverá escalonamento, tá bom? Então, a gente só precisa que vocês respondam isso o mais rápido, o mais breve possível, porque a partir disso é que a gente vai poder, então, definir turmas, se haverá escalonamento, quem vai estar na turma 1, quem vai estar na turma 2, ok? Então, vou contar com o auxílio de vocês aí para isso, tá? Todo o protocolo de retomada, ele passou obrigatoriamente, a gente, é óbvio que teve, né, gente, que se informar muito, eu posso dizer para vocês que a gente foi muito atrás de informações, não apenas em São Paulo, mas no Brasil, e não apenas no Brasil, também fora do Brasil, como que foi essa questão da volta às aulas. Nem tudo está sendo muito divulgado, por isso que é importante a gente buscar informações. Por exemplo, a gente está com Manaus, que retornou às aulas no início de julho, e até agora não teve nenhum caso, não se complicou. Isso já dá para a gente alguma segurança de que podemos também andar nesse mesmo caminho, tá bom? Mas tudo isso, a gente logo no começo começou a buscar informações e tentar transformar isso em prática, todas essas informações, porque o interessante é que, assim, a gente vai ter que conviver com essas mudanças todas, então a gente tem que dominar. E já, é óbvio, contar com a assessoria de uma empresa de saúde, representada aí pela doutora Érica, que é quem vai estar vos falando nessa noite, com muita alegria, ela é muito simpática, eu sei que vocês todos gostarão muito, assim, simpatizarão com ela, mas então, ele é um protocolo acompanhado, e a doutora Érica vai dar acompanhamento na escola durante essa fase aí de adaptação, ok? Então, vamos lá. Então, o que nós fizemos? Distanciamento, primeira coisa, 1,5 metro, obrigatoriamente, em todos os espaços da escola. Obrigatório. Distanciamento de 1,5 metro nas salas. Consequentemente, a gente teve um número reduzido por alunos nas salas, tá bom? E, se necessário, a gente, então, vai fazer aí o escalonamento, montar mais de um grupo. Se não for, a gente ficou com uma média, por exemplo, de 9 alunos no mínimo maternal, até 9 alunos no máximo, para a gente comportar dentro desse distanciamento. Se passar disso, aí a gente já divide em 2 grupos, tá bom? A questão do escalonamento também entra no quesito entrada e saída, tá bom? Por quê? Porque não pode haver aglomeração. Então, o que nós fizemos foi dividir os grupos em 10 minutos de entrada, não necessariamente cada turma, às vezes 2 turmas, porque a gente sabe que as turmas provavelmente estarão com número reduzido, tá bom? Mas a gente vai enviar tudo isso para vocês no manual. Na entrada, o protocolo de proteção básico, né, que é a máscara, primeira coisa, tem que chegar lá na escola, todo mundo de máscara, a criança, o acompanhante dessa criança, todo mundo de máscara. A primeira coisa é o tapete sanitizante, vai passar pelo tapete sanitizante,
vai ser feita a testagem de temperatura, então, abaixo de 37,5 não pode entrar na escola. Depois disso, ou antes disso, aliás, a criança vai passar pelo tapete sanitizante, a mãe já vai estar higienizando as sacolas, as malas. Por quê? Para não ter aí, a gente não tratar de contaminação cruzada, né? Então, o que a gente vai orientar, vocês sempre terem na bolsa de vocês, do aluno, um pacote de lenço umedecido para ele usar pessoalmente, né, como nesse tipo de situação. Então, antes de entregar, passa o lenço umedecido e aí entrega a bolsa, tá bom? Que vai estar higienizada. E a criança, o aluno, enfim, vai usar o álcool gel da escola nas suas mãos, tá bom? Nos bebedouros, a orientação geral é que não haja o modo beber diretamente, então o bebedouro vai estar liberado apenas para o modo encher, né, as garrafas, e os pais, então, vão mandar cada um, os alunos terão cada um as suas garrafinhas, tá bom? O ideal, tem gente perguntando, por que não põe a máscara e a garrafinha, a escola compra e põe lá para vender, porque fica mais legal, porque fica uniforme para todo mundo. Então, gente, é disso que a gente tem que fugir agora. Por quê? Para não haver risco da criança pegar o do outro por engano, tá bom? Então, por exemplo, na hora do lanche, a criança vai ter que tirar, o aluno, enfim, eu estou usando muito criança e às vezes adolescente, né? Vai ter que tirar a máscara. Nessa hora, um pode pegar sem querer. Tá? Então, especialmente as crianças, por nem lerem, mesmo que esteja com o nome, elas não leem ainda. Então, em função disso, é melhor cada um com a sua máscara e com a sua máscara personalizada, tá bom? Outra coisa que é importante na escola, o lanche será servido, a gente vai evitar a aglomeração nos pátios, então os lanches serão servidos nas salas de aula e a cantina será desativada para serviço em loco. A cantina vai continuar funcionando, mas pela comanda. O aluno, quando chega, preenche a comanda, o pagamento vai ser feito unicamente com cartão da escola, o cantim, que é para não haver o contato, né, com dinheiro em espécie, que também é um grande agente contaminador. Tá? O uniforme do aluno, ele vai ter que ser agora muita responsabilidade nesse quesito, não só do aluno, funcionário é a mesma coisa. O uniforme de usar na escola é exclusivo para a escola. Então, isso vai cercear um pouquinho, história, vamos sair aqui da escola, vamos passar no mercado. Não pode, então, é que a gente está evitando contaminação cruzada. A doutora Érica depois vai pegar isso aí com mais clareza, se sobrar dúvida, mas, enfim, não pode, uniforme é para usar apenas na escola, o manual explicita bem isso, tá bom? Por esse mesmo motivo, na educação infantil, os brinquedos de uso coletivo da escola vão estar desativados. Então, o que a gente vai solicitar para os pais? Que cada um tem aquelas caixas, adquiram aquelas caixas organizadoras, sabe, com tampa, e ali coloque brinquedos pequenos para a criança. A Vanessa depois vai estar aí falando um pouquinho, dando sugestão de que tipo de brinquedo, que a gente sabe que vocês vão perguntar, que tipo de brinquedo que a gente põe ali, é bem coisa de uso pessoal. A Vanessa vai poder explicar, quer já falar agora, Vanessa? Oi, dona Vânia. Sim, são brinquedos que que os alunos normalmente já têm em casa. Então, são brinquedos simples, nada muito elaborado, não muito grande também, porque a caixa tem uma limitação de espaço. Então, bolinhas para fazer aquelas atividades de psicomotricidade, brinquedos de encaixar. Se tiver bonequinho, posso levar um bonequinho, pode também, não tem problema, desde que seja pequeno, não pode ser muito grande, porque senão vai ocupar espaço também dentro da caixa. Posso levar o carrinho que meu filho gosta? Pode levar o carrinho que seu filho gosta, mas desde que seja pequeno e caiba dentro da caixa, porque todos esses brinquedos, ele tem uma função.
na motricidade do aluno. Então, o profissional especialista, ele vai poder trabalhar isso da melhor forma possível. Eu posso mandar um brinquedo não estruturado? Ele gosta muito de brincar com uma pazinha que tem aqui em casa. Pode mandar a pazinha e a gente vai colocar dentro da caixinha. Lembrando que todos os brinquedos devem ser esterilizados, então deve ser limpado, higienizado, bem limpinho e fica na escola. Então, vai ter a caixinha do seu filho, com os brinquedinhos dele, e a nossa psicomotricista vai poder fazer as atividades com ele. Então, mande os brinquedos que ele está mais acostumado, que a gente vai conseguir fazer toda a atividade que precisa ser feita para o desenvolvimento psicomotor dele. Tá bom? Acho que é isso. Dona Vânia, quer retomar? É isso mesmo. Muito obrigada, Vanessa. Então, assim, não se preocupem com que tipo de brinquedo, é o que tem em casa, né? As crianças sempre usam aí, né? Monta tudo, carrinho, boneco, mas a única coisa que a gente pede é que seja pequeno para evitar justamente, inclusive, a necessidade de toques por outras pessoas, tá bom? Como é que vai ficar em termos de cuidados com os funcionários? Todos os funcionários estarão com kit básico, que é o protetor facial, aquele protetor facial, né? A máscara e o uniforme de uso exclusivo na escola. O álcool em gel em todos os lugares, lá espalhados pela escola, em todos os lugares, para usar exaustivamente o tempo inteiro, enfim. E, no caso de COVID, em caso de suspeita de COVID, então entrou sem sintomas, está tudo bem, como é que a escola vai agir? Então, nesse caso, a gente tem o Student Care, que é a sala, o nosso ambulatório, né, e vai ser dispensado uma enfermeira para acompanhar, e essa enfermeira vai se paramentar especificamente com aquela luva e o avental descartáveis, que é usado em hospital. Então, cada enfermeira vai tratar de um aluno suspeito, que é para não haver também contaminação. O aluno, enfim, funcionário, seja quem for. Tratou esse, mas e se um outro chegar com o mesmo quadro? Então, vai outra enfermeira, vai estar disponibilizado mesmo tipo de equipamento, acabou de atender aquele, então vai tirar a luva, tirar o avental para poder tratar do outro, porque é para não haver contaminação, tá bom? E o aluno, enfim, vai ficar isolado nessa área até que a mãe, então, venha buscar, ok? Além de tudo isso, evidentemente, uma grande preocupação que nós tivemos desde o começo, acho que vocês puderam reparar isso, foi com a saúde, não apenas física, mas emocional também das famílias, enfim, da família MZ. Então, nós trabalhamos desde o começo com muito carinho para que vocês se sentissem respaldados, a gente colocou gente à vontade para atender, a equipe de coordenação, disponibilizando, inclusive, WhatsApp pessoal, para poder conversar e tirar dúvidas e se dispondo a atender a todos. As nossas comemorações nós não suspendemos, nós seguimos com ela e fizemos o melhor possível e vamos continuar fazendo, porque a gente entende que a essa altura todo mundo já está muito sobrecarregado. Então, a gente vai entrar, a partir da semana que vem também, a gente vai crescer, o que a gente chamou de tempo para a saúde física e mental, que vai estar aí sendo direcionado pelo professor Galvão, com alguns convidados, né, pode ter aí uma palestra de um psicólogo, o professor Rafael pode fazer aí com vocês um relaxamento, enfim, ter um tempo para cuidar da saúde física e emocional das nossas famílias. Tá bom, gente? Bom, o básico é isso, no mais, o que eu quero tranquilizar, que foi a atitude da escola, né, é colocar vocês aí, liberar o acesso de vocês à nossa assessoria na área da saúde com a doutora Érica. Doutora Érica, seja muito bem-vinda, a Vanessa vai aí já trabalhar para compartilhar a tela. Tá bom? Obrigada, gente, muito obrigada pela atenção de vocês, pela presença de vocês nessa noite, isso é muito importante para a gente. Oi, boa noite. Antes da doutora falar, eu adoro dar boa noite, né? Já dei boa noite, estou dando de novo. Eu gosto muito, tudo que é bom eu gosto.
Só para vocês entenderem um pouquinho dessa ferramenta, apesar dela ser pelo Teams, ela é diferente, né? Vocês estão percebendo aí que é um módulo diferente. Então, essa ferramenta, ela funciona como uma live no YouTube. Então, vocês não vão conseguir interagir no áudio, vocês vão conseguir interagir na escrita. Ao final, como eu já falei para vocês no comecinho, eu vou ler aqui as perguntinhas que vocês vão colocando aqui, eu vou falar, e aí, ou a dona Vânia, ou eu, ou o seu Luiz, uma das pessoas aqui, dos palestrantes que estão aqui, vão poder esclarecê-los. Então, doutora Érica, bem-vinda, já é a nossa parceira, nos sentimos felizes em tê-la conosco. Por gentileza, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Antes disso, deixa eu só fazer uma colocaçãozinha aqui, porque, assim, para os pais entenderem por que essa ferramenta é diferente. Exatamente. Porque a função da quantidade de pessoas, não seria viável a gente deixar todo mundo falando, não teria como, e também perguntando todo mundo ao mesmo tempo, sem ter uma mediação, tá bom? Então, é por isso, é para o bem-estar de vocês mesmos e a gente conseguir ser conciso. Doutora Érica, muito bem-vinda. Boa noite, gente. Meu nome é Érica Pinheiro, eu sou clínica geral, pediatra emergencista há 7 anos. Eu, primeiramente, vou agradecer a dona Vânia, porque foi um prazer realmente conhecê-la. Não estou puxando o saco, mas não fui até a escola. Eu tenho uma bebê agora, fiquei até meio de olho na escola. A escola está extremamente bem preparada. Eu brinquei com ela no dia que eu não sei o que eu fui fazer lá, porque eu cheguei lá, ela já tinha feito absolutamente tudo. Todos os protocolos, todos os manuais, todo o excesso de segurança já foi implantado. Excesso toda a segurança prudente, na verdade, né? E excessiva também já foi implantado na escola. Eu compreendo a angústia, a ansiedade dos pais e das crianças, de todas as idades, e eu já começo aqui pedindo para vocês fazerem uma reflexão, chamando para uma reflexão, porque eu tenho visto muita criança, muito adolescente com crise de ansiedade, com medo de morrer, eu tenho atendido crianças de 6 anos chorando com medo de morrer, de 6 anos, o que eu não acredito ser uma preocupação que deva ser de uma criança de 6 anos. O fato é que a situação é angustiante realmente. Eu fiz essa parceria com a Vânia, fiquei muito feliz, porque é muito gratificante para um pediatra. Quando ele vê um cuidado, a gente vê os mais diversos tipos de descuidado, né, se é que essa palavra existe, com crianças. Então, quando a gente encontra no meio do caminho um cuidado excessivo com crianças, a gente fica realmente bastante satisfeito. Nós fomos até lá, visitamos a escola está completamente preparada para receber as crianças e os adolescentes. O meu objetivo aqui hoje é falar um pouco para vocês sobre a doença em si, ela gera uma preocupação, e tranquilizá-los também sobre a doença, porque a gente diz que as crianças acabam que estão estatisticamente protegidas, com algumas teorias para explicar isso, mas elas realmente representam um número muito insignificante de gravidade da doença. É óbvio que se for uma criança em 3 milhões de doentes, é muita criança. A gente entende isso, eu entendo isso, a preocupação, se fosse meu bebê, eu vivo preocupada com meu bebê, isso é óbvio, mas gera uma tranquilidade quando você vai pesquisar e você vai ver que realmente não há... a China, por exemplo, que foi onde tudo começou, num estudo feito com mais de 2.000 crianças, menos de 1% de crianças em estado crítico, não estou falando nem de óbito, estou falando em estado crítico. Então, é realmente um número muito pequeno. Eu vou aqui falar um pouco sobre a doença, para que, caso vocês tenham alguma dúvida sobre a doença, de fato, e algumas observações gerais para tranquilizar e informar vocês. A doença, quais são os estágios da doença? Existe muita dúvida, como é que a doença se apresenta, quais são os estágios da doença? A doença ela se apresenta na criança em 4 fases. Depois do contato inicial, entre 5 e 6 dias depois do contato inicial, a criança apresenta um resfriado. Febre, dor de garganta, tosse, um resfriado. Com algumas coisas a mais, outras a menos, uma náusea a mais, ou uma dor no corpo a mais, às vezes sem febre, mas no início de tudo ele é um resfriado.
e mais de 95% das crianças vão ficar nesse resfriado. E aí ninguém vai nem saber se era, se não era, se era só um resfriado, o que que seja. E esse é um ponto, isso é o que diz que você não deve levar a criança para o colégio nem que ele esteja só resfriado. Então, a primeira observação que eu faço é essa. E uma outra observação que eu não fiz anteriormente, eu vou fazer agora, esse trabalho todo da escola, ele é um trabalho em conjunto, né? Escola, pais de alunos. O pai, todo mundo tem que estar informado e todo mundo preocupado com seus filhos e com os filhos dos outros, obviamente. Então, essa interação que eu percebo, conhecendo a Vânia, que eu percebo que ela promove entre a escola e a família, ela é super importante nesse momento. Porque tem coisas que o aluno vai ter que chegar no colégio informado de casa e tem coisas que o colégio vai prover, né? Mas, voltando, a gente está nessa primeira fase da doença, que se apresenta como um resfriado. E depois desse resfriado, pode evoluir para uma pneumonia leve. O que determina uma pneumonia é uma respiração ofegante, né? Uma taquipneia. Esse sinal é um sinal que tem que ser observado pelos pais, porque é um sinal de que a doença está avançando. Olha, eu ainda não atendi nenhuma criança que esteja doente de fato. Eu tenho amigos intensivistas, cardiologistas pediátricos e infectopediatras em Curitiba e em Manaus, e realmente esse dado que a Vânia falou é uma verdade, as escolas voltaram em julho e não há crianças graves internadas desde então, a gente está em agosto, elas começaram até então, no início de julho, né? Então essa segunda fase é essa fase que começa com essa falta de ar, essa coisa da criança ofegante que a gente chama de taquipneia e a gente chama de pneumonia leve. Nesse momento, pode ser que exista alguma imagem, tomografia, raio-x quase nunca. Pode ser que haja uma imagem inespecífica em tomografia. E aí isso dura mais uns dias e aí a gente pode passar para o terceiro estágio. Em média, 14 dias depois. Que aí já é uma pneumonia um pouco mais grave. É uma pneumonia em que a criança já se apresenta não querendo comer, a tomografia já apresenta uma imagem mais importante, a criança tem um desconforto respiratório, bate o nariz, puxa o ar, né? Aquela coisa, em São Paulo, toda mãe praticamente já viu uma criança com uma crise de bronquite, parece uma bronquite um pouco piorada. E lá pelo 14º dia, em média, quando vai para frente, uma doença crítica, já uma fase com ventilação mecânica. Então, são 4 fases da doença que começam num resfriado. Então, essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer para vocês. O cuidado com sinais de alarme de doença, e isso serve não só para o COVID, isso vai servir para pneumonias bacterianas de um modo geral, e para outras pneumonias virais, especialmente nos menores, que é essa respiração ofegante, que a gente chama de taquipneia, que é um esforço respiratório, com o nariz abrindo mais, uma costela aparecendo mais para a criança conseguir puxar o ar, e um estado geral comprometido, uma criança que está deitada o tempo todo, não quer comer, não tem forças, né? Que criança tem forças até às vezes com 40 graus, a criança está para lá e para cá. Então, essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer com vocês. Outra observação que eu gostaria de fazer é sobre essa capacidade do coronavírus de ficar viável em superfícies, porque essa capacidade ela vai determinar outras coisas. Então, ele pode ficar até 3 dias no plástico e no ácido inoxidável. Problema disso, o cuidado com as superfícies tem que ser muito grande, e aí a Vânia falou, as mochilas têm que ser higienizadas, as roupas têm que ser trocadas. No pano, ainda não vi estudos sobre quanto tempo ele ficaria no pano, mas os vírus, de um modo geral, ficam 5 dias no pano. Então, troca o uniforme, troca o sapato, limpa a mochila, a caixa de brinquedo. Normalmente, brinquedo de criança é de plástico. Então, esses cuidados vêm do fato de que fica lá viável até 3 dias o vírus, né? Outra coisa, o modo de transmissão do vírus. Até um tempo desses, ele era por gotículas de saliva.
agora já se sabe que ele pode ficar até 3 horas em suspensão, ou seja, no ar. O uso de máscara é determinante. Ele precisa ser reforçado. E a gente sabe que criança, se a criança está trocando a máscara na brincadeira, a gente sabe como é que é criança, e se é adolescente, está dizendo que não vai usar e pronto, porque eu não quero usar, porque eu não estou nem aí, porque né, o adolescente tem essa postura, e a criança tem outra postura, a gente sabe como é que é. Então, a orientação de ambas as faixas etárias, ela é fundamental. O vírus é diferente em criança? Ele é, sim. Ele é diferente porque ele é menos grave em criança. Os números estão aí. E a gente nem sabe ao certo quantas crianças foram contaminadas porque ninguém testa a criança, porque a criança não fica doente. Então, ninguém vai sair testando toda criança que tiver com o nariz escorrendo, principalmente porque a criança tem, em média, 15 resfriados por ano. Imagina se a gente vai ficar enfiando cotonete, que é um exame super desconfortável em tudo que é criança, porque ela teve uma coriza, ou fazendo exame de sangue, porque ela teve uma coriza e uma tosse que as crianças têm 20 vezes, 15, 20 vezes, mudou o tempo, né? As crianças já estão com o nariz escorrendo. Então, ele é muito mais ameno nas crianças. Isso daí, para isso, não tem dúvida. Causa, bom, parece, e aí a gente vai entrar mesmo num campo de estudos ainda, porque é muito recente a doença, né? Ainda você está estudando. Parece que a criança tem uma imunidade inata, que ajuda, porque não tem só anticorpo, né? Existe um outro tipo de imunidade em que a própria célula vai e destrói o vírus, as células citotóxicas. Então, isso é uma situação que nem vale a pena explicar, mas existe um outro tipo de imunidade que a criança tem a imunidade inata da criança que ajuda a resolver. É uma suposição. Existe uma outra suposição, que essa é a mais aceita até o momento, em que a criança não apresentaria receptores de uma enzima X, que os adultos têm muito. E o vírus, sabidamente, precisa desse receptor para entrar na célula. E a criança não tem esse receptor, ela tem pouquinho. Então, o vírus não entra. Se ele não entra, ele não se multiplica. Se ele não se multiplica, a criança fica com uma carga viral, que a gente chama, bem pequenininha. Tendo uma carga viral bem pequenininha, não tem aquele monte de vírus dentro do corpo, a doença, ou ela nem existe, o próprio organismo vai dar conta e não vou apresentar sintoma nenhum, ou eu apresento sintomas muito brandos. Essa é uma outra justificativa para eu não proibir a ida à escola, porque com uma carga viral baixa, eu transmitiria uma doença branda, e não uma doença grave. Essa é uma outra justificativa para que seja um fator de risco o contato de uma criança com um doente grave, porque o doente grave, ele tem uma carga viral altíssima, então é melhor você evitar o contato com o doente grave. Os cuidados que a gente precisa ter, os cuidados que a Vânia citou aí amplamente, porque não é também uma coisa, então, se a criança não pega, vamos liberar a criança para o que ela quiser fazer. Não, não é isso que eu estou dizendo, nem que a escola está dizendo. A gente só estou tentando dizer que é uma doença menos grave em criança, que é uma doença que aparentemente faz uma carga viral menor em criança, o que faz com que a criança não seja uma grande transmissora em potencial, como se achava no início da criança. Parece ser a criança mais uma transmissora, uma beneficente assintomática, porque ela transmitiria pequenas cargas de vírus e as pessoas acabariam adquirindo alguma... Posso continuar? Pode concluir, Érica, que é assim, doutora, a gente já está com muitas perguntas, então a gente achou conveniente, só encerro, porque acho que já deu uma boa explicação, acho que já tranquilizou, assim, no sentido de conhecer um pouco mais, que isso é importante, e a gente vai para as perguntas, tá bom? Tá, eu vou encerrar rápido. O que eu estava falando, gente? Eu vou aqui no meu... Grau minha cabeça, eu falo. Tá. De como é a transmissão, do grau de transmissibilidade aí. Isso, tá. Isso. Então, só para gerar uma tranquilidade realmente, que está tudo certo na escola, que as crianças não têm uma estatística desfavorável, elas têm uma estatística favorável, e eu vou abrir aí para vocês perguntarem o que eu não tenha falado. Eu falo demais, se deixar eu vou ficar aqui tagarelando, eu vou abrir para vocês perguntarem e
respondo na medida do meu conhecimento. Legal. Eu vou, então... A Vanessa está me passando aqui as questões, e eu vou já passando, porque dependendo se for para a escola, a gente já responde, tá bom, Vanessa? Tá bom. É mais simples assim. Então, vamos lá. Tudo bem, dona Vânia, obrigada. Algumas perguntas são mais genéricas, aí a gente responde, porque não é tão específico aí para a doutora. Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui. Os pais poderão visitar a escola para acompanhar as alterações que foram feitas na estrutura? Claro, uma semana antes estará disponível, estará disponibilizada. A gente está liberando tudo a seu tempo, tá bom? Então, só precisa aguardar, porque a gente ainda está em fase, a gente ainda está com reforma, para vocês terem ideia. Mas até aí uma semana, provavelmente, começo de setembro, a gente já abre aí para aqueles que quiserem ir ver as modificações, tá bom? Cartão, o cantinho, como é que faz? É solicitar, porque o cantinho ele não é entregue automaticamente, ela é solicitada. Então, o pai solicita, eu vou até sugerir que já coloque para o pessoal do administrativo, tá bom, Iago? A gente já coloca na lojinha, e os pais que quiserem já vão adquirindo, retornando às aulas, a gente entrega direto aí para a criança, a gente já entrega em mãos, enfim, para poder utilizar, tá bom? Se a aula, uma pergunta aqui, é se a aula presencial será mesmo transmitindo online para os alunos em casa. Então, como que espera que os alunos deem conta de tantos alunos como quando estão online? Gente, a escola já dá conta disso, tá? Porque o professor em sala de aula, ele tem que dar conta de todos os alunos, enfim. Mas é óbvio que a gente vai ter mais coisa, porque a gente tem as auxiliares. Então, o que a gente vai fazer é disponibilizar de um jeito mais constante do que a gente disponibilizava para poder atender os presenciais e para poder dar resposta. Então, para a professora em sala de aula, é prático, ela vai estar lidando ali como ela lidava na casa, ou mesmo na classe, ou mesmo na online. O aluno tem dúvida, seja online, ou seja, fisicamente vai ser atendido. A diferença é que a gente já tem os auxiliares que levam ao banheiro, que pegam as coisas, a gente vai deixar mais atenta para dar uma atenção especial àqueles que estão presencialmente, tá bom? Então, isso vai ser, já está sendo cuidado, já está sendo pensado para que seja funcional, ok? Os horários serão os mesmos? Sim, os horários serão os mesmos. A diferença estará no horário de entrada e saída, como eu já disse, porque dá uns 10 minutinhos. Você pode ter que chegar uns 10 minutinhos antes e sair uns 10 minutinhos depois, porque a gente vai escalonar, tá bom? Então, os mesmos horários, só que com a diferença de que vai estar, geralmente, por cada 2 turmas, em 10 minutos específicos. Mas vocês vão receber todos os horários especificamente no manual, ok? Aí tem gente falando que acha imprudência a escola reabrir, o governo liberar a escola. Gente, na realidade, eu penso assim, ó, você tem a liberdade para pensar isso, porque você pode não mandar, ok? Mas tem muita gente que não tem opção, trabalha, não tem onde deixar o filho, e está colocando em risco, tendo que levar cada dia na casa de tendo que se virar, porque, enfim, precisa dar conta de tudo, não pode simplesmente ficar em casa e abandonar emprego, porque não vai ter como resolver. Então, a gente precisa respeitar as diferenças. Eu penso assim, ó, você está nesse momento privilegiado, porque você consegue não tirar seu filho da escola, fique à vontade, a escola vai continuar oferecendo online, tá bom? E vai ser a mesma aula que ele estaria recebendo se estivesse na escola. Agora, vamos respeitar aqueles que não têm alternativa, que nessa altura do campeonato precisa também cuidar da sua vida, ok? Então, a gente só conta, a gente vive, enfim, né, numa democracia, vamos respeitar aí a posição de cada um, porque, graças a Deus, isso é possível, né? Quem pode, não manda, quem assim opta, e quem não pode, vai poder ter essa possibilidade. Tem pai perguntando como será esse escalonamento. Esse escalonamento vai estar especificado, porque não adianta a gente ficar dando detalhes aqui, gente, ó, de que horas que vai entrar a sala, isso vai estar no manual, você vai pegar isso com calma e você vai saber como é que ele vai funcionar, tá bom? Mas e se eu optar pelo remoto e depois eu decidir pelo presencial? Fica à vontade, pai, a escola está aí para servir vocês, então,
Se você, a princípio, não quer, mas depois acha que, não, agora eu estou precisando, fique à vontade, é só nos comunicar que a gente, então, se adequa aí para essa realidade, tá bom? Perguntaram se vai ficar gravada. Essa vai ficar gravada, porque é uma live, não está expondo mais ninguém além de nós, então a live fica gravada e vai ficar disponibilizada, tá bom? Fiquem à vontade. Quando é live, quando é reunião aberta, com a participação de todos, nós não podemos gravar por conta de direitos, de imagem, etc, tá bom? Então, por isso que em reunião de pais a gente não grava. E aí você pode fazer a reunião depois mesmo que particularmente, se necessário. Mas essa aqui é uma live, uma situação diferente, vai ficar gravada assim. Qual vai ser o horário das atividades, essa atividade nesse tempo, né, para cuidado do mental e do físico, que horário que vai ser tudo comunicado a vocês, tá bom? Provavelmente segundas-feiras, se eu não me engano, às 19h30, ou 20 horas, não estou bem certa, porque ficou uma dúvida aí quanto ao horário, mas enfim, vai ser enviado para vocês, para todos aqueles que quiserem, puderem participar, tá bom? Na volta às aulas presenciais, é voluntário para os alunos, é evidente que não é voluntário para os professores e para os funcionários, né? O retorno para funcionários e para todo o quadro, enfim, não é opcional. A partir do momento que o governo libera, a gente tem que voltar. E aí a gente só vai permitir aí o não retorno de pessoas que estão no quadro de risco. Então, se está em risco, se é quadro de risco que não é liberada. Mas é evidente que, como funcionário, a volta não é opcional. Mas e se o funcionário não quiser? Bom, a gente precisa da pessoa para estar, então, aí tem que ser entendido que isso não é opcional, né, gente? Porque senão a escola não tem como funcionar. Haverá teste de COVID para colaboradores? Não, gente, não haverá. Haverá sintomas, como você vai no hospital, o que você tem que preencher? Você tem que preencher lá os sintomas. Você apresentou algum daqueles sintomas? Aí, testado, a febre, e aí é a máscara, basicamente são esses, e o álcool em gel, basicamente são esses cuidados em hospital. O nosso, além desse, para funcionários, ele vai ter que responder quanto a sintomas, e não pode entrar se tiver qualquer sintoma. Se apresentar, mas está com resfriado, vai ter que ir ao hospital, liberar, para daí a gente poder liberar a entrada, senão não. Então, não tem necessidade de ficar testando toda vez, porque a gente teria que testar aí constantemente, isso não é viável, tá bom? Mas os cuidados estão sendo tomados. A questão financeira, a gente vai tratar isso, a gente vai tratar pessoalmente, individualmente, evidentemente. Agora, o que a gente pode dizer para vocês, é evidente que as aulas voltando, a gente volta à situação original. Apesar de estarmos tendo um custo muito maior com a volta, e muito em função disso, várias escolas não estarem dando a opção, a gente não vai cobrar nada adicional por todos os cuidados, muito pelo contrário, a gente vai manter os valores que já tinham, mas aí volta a condição natural, que foi colocada uma condição especial para, enquanto durasse aí essa proibição para estar presente, né? As atividades atividades de interação, jogos de futebol e etc., vão acontecer? Não. As atividades físicas haverão, mas haverão em termos de atividades físicas individuais, exercícios, etc. Tudo que é de contato não vai ser colocado. Tem uma mãe aqui colocando que está tratando a filha, doutora, com floral, em função da crise de ansiedade que gerou na criança. Para ter noção como a situação, gente, é realmente uma situação extremamente difícil e que a gente precisa ser muito solidário, entender a questão humana. E pais, saibam que a gente está aqui realmente para entender vocês, porque a gente quer ajudá-los nesse momento a lidar com isso da melhor forma. Contem conosco, a gente está aqui para entender. Por isso, não fiquem ansiosos demais, não estão seguros, não mandem. Tem segurança? Precisa? Mandem à escola. Não, eu preciso, mas ainda não estou seguro. Converse com quem precisar aqui do nosso quadro, que estaremos à disposição para atender vocês. O importante é vocês estarem bem, porque a gente sabe que esse
é um momento extremamente difícil. Haverá retorno para o integral também? Sim, haverá. É evidente que se a gente abre para a aula, a gente abre para o integral com exatamente os mesmos cuidados. São 2 cursos, né? Então, a gente atua exatamente do mesmo cuidado. Na realidade, mãe, tem uma mãe que perguntando, aliás, é um pai perguntando, como fica o integral, porque estuda de manhã e tem recreação à tarde. Na realidade, eles podem estudar em qualquer dos períodos e ter o curso de recreação no período oposto. Então, tanto de manhã quanto à tarde. Então, fique tranquila, porque isso é muito controlado pela escola, as salas são todas individuais, a gente consegue fazer um trabalho, porque a gente trabalha com número de alunos. Então, já está tudo bem esquematizado e vai dar para fazer aí um trabalho bem tranquilo, tá bom? O modelo presencial será rotativo, isso eu já expliquei para vocês, vai depender do número de pessoas interessadas em estar na escola, tá? Então, por exemplo, se a gente tem uma sala com 20 alunos, vamos supor, no pré, no pré a gente consegue comportar até 12, respeitando 1,5 metro de distanciamento. Então, se até 12 forem voltar, ok, é uma turma só. Se 13 quiserem voltar, aí nós dividimos esses 13 em 2 turmas e aí vai ficar escalonado. Um dia um está presente e a outra turma, um dia a turma A está presente e a turma B online, no dia seguinte inverte. Então, turma B presencial, turma A online, tá bom? No meu caso, eu sou diabético. Tipo 1. Qual o risco do meu filho frequentar a escola nesse momento? Aí é com a doutora. Iago, abre o áudio. Ok. Eu ia fazer um comentário sobre isso. Algumas crianças têm um risco elevado. São as crianças com comorbidade. Então, crianças com asma, crianças com diabetes, crianças cardiopatas, com problema cardíaco, problema pulmonar, problema no rim, que já têm alguma comorbidade prévia, elas devem se privar realmente. É melhor não ir. Nesse caso, doutora, é o pai quem é diabético. É o pai? Eu achei que era a criança. Família. Então, mãe, assim, essa é uma avaliação em conjunto. Está todo mundo isolado? Ou tem gente saindo e tendo encontro com o pai? Tem alguém indo trabalhar e retornando a casa? Porque o risco da criança transmitir a doença, ele é menor, mas ele não é inexistente. E o diabético é um fator de risco bem grave, assim, é um fator de risco que está bem no alto, assim, de taxas, né, de gravidade da doença. Então, é uma coisa realmente a ser pensada. Talvez não seja uma boa ideia, a depender ainda da faixa etária da criança. Eu não sei qual é a faixa etária da criança. Mas se está todo mundo cumprindo o isolamento, talvez não seja realmente uma boa ideia mandar. Mas se alguém vai trabalhar e volta, por exemplo, já impõe um risco muito maior do que a criança, o contágio, né? Legal. Aqui outra pergunta que também acho que é para você, Érica. Qual o melhor tipo de máscara para ser usado na escola? O melhor tipo de máscara é o que a criança usa e, independente da máscara, ela precisa ser trocada de 2 em 2 horas. Então, não tem essa melhor... Não vai conseguir botar numa criança uma máscara que nem a gente usa, às vezes, para trabalhar, enorme, tem que ajustar atrás. Não é aconselhável. Uma máscara de pano faz muito bem o seu papel, desde que isso daí, ela e todas as outras máscaras, as descartáveis, tenham que ser trocadas de 2 em 2 horas. Diferente de uma N95. Mas eu acho difícil uma criança aguentar uma N95 no rosto ali um tempão. Ela é bem incômoda. Ou outra máscara qualquer. Legal. Uma pergunta, como ficará as crianças que precisam ir de van? Os cuidados são os mesmos, distanciamento, aí vai ter que conversar com o pessoal das vans, para que provavelmente vai ter que fazer, se tiver um número maior, mais viagem, mas vai ter que manter o distanciamento, vai ter que usar a máscara, vai ter que usar o álcool em gel, então, todos os cuidados tomados. Procurar deixar as janelas abertas, isso tudo está no manual, gente, vocês vão receber manual com orientação desde a hora que vocês saírem de casa, vocês não são, porque a gente vai precisar dar aí um suporte para vocês, né? Aqui para a doutora também, qual o risco de uma criança ser contaminada por um adulto e transmitir para o restante da família? Acho que já foi respondido, né, doutora, que é o mesmo caso, se tem pessoas saindo,
ir fazer compra, para trabalhar e etc., o risco é maior do que o da criança na escola. Foi isso que ela acabou de responder. O risco em números eu não vou conseguir dizer para vocês exatamente, 2%, 3%, esse risco a gente não tem, não existe esse dado. Legal. Eu só vou, assim, lembrar vocês que o nosso horário aqui é combinado, é até as 8h30. A gente vai até às 8h35, por conta desses 5 minutos ali da abertura, e depois disso, o que a gente faz? As perguntas serão, se for para a doutora Érica, será encaminhada, ela vai responder, a gente responde para vocês, tá bom? Por escrito. Se for para a gente também responde para vocês, tá bom? A gente só vai pedir para vocês assim, ó, não deu tempo de responder para você, faça de novo essa pergunta no WhatsApp, tá bom? Que é para ninguém ser esquecido, porque dependendo de como for, pode esquecer uma, então, mande de novo, e aí a gente responde, tá bom? Então, vamos continuar aqui, não sei se eu queria só fazer uma observação, Vânia, posso fazer? Claro. O risco pior é sempre de cima para baixo, é sempre do adulto em relação à criança, porque o adulto carrega cargas virais mais altas. Então, esse cuidado maior será sempre de cima para baixo, do professor para o aluno, do funcionário da escola para o aluno, do pai para o aluno, óbvio que eu não estou falando do pai diabético, da pessoa que já tem uma comorbidade prévia, mas em relação a esse contágio aí, é mais provável o contágio de cima para baixo do que da criança para o outro. Entendeu, gente? Então, a gente continuar com por isso que na escola, o protetor facial, além da máscara, quer dizer, a gente está cuidando aqui para que o contato seja o mínimo possível. Retorno das aulas a gente já explicou, está previsto para o dia 8 de setembro, se os professores terão testado, a gente já explicou, no caso do aluno que fica, então, a gente já explicou. Meu filho tem 2 anos e 6 meses e não usa máscara de forma alguma. Já dei toda a orientação possível, deste modo ele não pode ir à escola. Vou passar para a doutora. Mas sem máscara a gente expõe a criança, né? É complicado. Essa pergunta ela é mais do que médica, ela é de mãe, né? Eu sou mãe e sou médica. Eu vou ser muito honesta com você, eu não mandaria, porque o uso de máscara, ele é mandatório. Tu já tentaste o escudo? Tem criança, em alguns lugares, eles estão preferindo na faixa etária entre 2 e 6 anos usar o escudo de acrílico, que aí as crianças, às vezes, elas aceitam. É uma opção. Agora, sem nada protegendo, aí realmente não... É uma boa alternativa. Outra, às vezes não está usando, mas só por uma questão de hábito mesmo. Ver os amigos usando, aí ele usa. Então, na escola, a mesma coisa, as crianças não comem em casa, chega na escola e come, uma beleza. Por quê? Porque eles imitam comportamento. O grupo todo faz. Como em casa não é obrigatório, quando sai é só um pouco, geralmente se mantém a distância, não está acostumado. Então, é um caso de ir tentando acostumar para ver se realmente não funciona, tá bom? Até porque se na escola não conseguir ficar, a escola vai avisar e vai pedir para que pegue, porque não pode estar. Mas o que eu aconselho é que comece a tentar, porque vai ser muito importante. Tá? E o escudo. Que o protetor facial é uma alternativa bem legal, tá bom? Aqui tem um agradecimento, esclarecimento de grande valia, que gostaria do contato da doutora Érica, aí depois a gente fornece. Ela tem uma pergunta bem coerente, a criança não é um transmissor em potencial, e os adolescentes são, doutora? Eles entram na faixa etária de criança também. É claro, eu vou até falar isso, que quanto mais, vai até 16 anos, né? Então, quando você pega uma faixa etária dos 6 aos 19 e coloca tudo no mesmo balaio, você tem um número de gravidade um pouquinho maior do que até os 5 anos, né? Mas é porque aí a gente já está falando de pessoas de 18, 19 anos, mas eles ainda são crianças, eles entram na mesma ideia de pouca transmissibilidade, sim. Por a história do receptor, etc e tal, que a gente falou inicialmente. Vamos lá. Qual o risco de uma criança ser contaminada por um adulto? Já foi passado, né? O risco é baixo. Aliás, o risco é grande, né? Do adulto para a criança, o risco é grande. Da criança para o adulto, que é menor. Então, todo cuidado. A escola está se cercando de cuidados aí
para realmente limitar ao máximo esse contato de forma com risco, né? Porque não é que a criança não pegue, ela só não adoece. O vírus não consegue. Na realidade, até elas pegam, né, gente, essa imunidade que elas acabam adquirindo por conta da carga viral baixa é importante, inclusive, para ela, porque ela fica mais segura. Mas quem está em volta também. A gente tem que ter o cuidado para não expor essa criança aos riscos. Então, assim, um adulto chegar simplesmente sem máscara, sem nenhum tipo de proteção, é um risco. É uma coisa, eu não diria que é um risco, é uma responsabilidade tamanha que isso não pode ser, de forma alguma, pensada, né? Terá que colocar nome na máscara? Tem, gente, com certeza, sempre. Que mais? Como a doutora pode confirmar, pessoas infectadas já têm possibilidade de disseminar o vírus mesmo não apresentando sintomas. Sem testagem, não se cria um ambiente de grande risco para todos? Eu não entendi. O que ela está dizendo é que a pessoa transmite, mesmo as pessoas que já foram infectadas, elas ainda podem disseminar, e ainda, mesmo que não apresentem sintomas. O que está dizendo, não é um grande risco expor, então voltar à escola não seria um risco? Eu vou só dar minha opinião, doutora, depois a senhora, por favor, dê a sua profissional, mas eu vou dizer aqui para vocês como pessoa. Gente, se você está indo em mercado, se você está saindo de casa, seja para o que for, você está se arriscando. Agora, o que a gente tem que entender é que o vírus é uma realidade, e esse vírus ele não vai embora, gente. A gente vai ter que aprender a lidar com ele. Evidentemente que com a questão da vacina, a gente ganha uma certa tranquilidade, mas nem vacina, não é 100%, é 80% o máximo de eficácia, de proteção. Então, você sempre vai estar aí um pouco arriscado, assim como a gente está com H1N1, com pneumonia, etc. Né? São vírus, eles estão aí. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar todas as precauções e as pessoas de riscos, esses sim, precisam se resguardar. Os demais vão acabar voltando à vida, porque o vírus está aí. Essa, doutora, é minha, como pessoa, assim, minha posição aí, como pessoa, para explicar isso, né? O risco, ele existe por a gente estar vivo na sociedade, já não é mais nem o caso de, especificamente, na questão da escola, né? Se não é perigoso, já que o assintomático também transmite. Esse é o questionamento que eu entendi. Perigoso, eu acho que a palavra não é perigoso. Eu também não tenho como dizer para ti, essa é uma grande questão, nem eu, nem a dona Vânia, nem quem quer que seja, vai dizer para ti, não, pode ir para a escola, é tranquilo, nada vai acontecer, vai ficar tudo bem. Eu não tenho como te dar essa segurança. Eu gostaria de ter, mas eu não tenho, como eu não tenho, por exemplo, sobre a influenza. Hoje tem mais criança internada por influenza do que por coronavírus, que é um vírus que tem vacina. Tem mais criança internada por bronquiolite, que é o vírus essencial respiratório, que é um outro vírus de criança, do que por coronavírus. Eu não tenho como te dizer, eu não tenho como te dar essa certeza, eu não tenho nada. Se é perigoso, é difícil, porque é perigoso de qualquer maneira, entendeu? O que eu penso como médica, como mãe, é que quando a gente fala de risco, né, a gente não está conseguindo quantificar, porque ainda é muito recente para a gente quantificar. Então, não tem como te quantificar o risco. É 90% de chance, é 2% de chance, eu não tenho como te fazer isso. O risco, ele existe, mas está todo mundo isoladinho, porque o risco, indo ao supermercado, ele é maior do que com toda a proteção envolvida de uma criança. Eu estou falando de uma situação de proteção extrema. Estão todos os adultos passando álcool na mão, estão todos os adultos de máscara o tempo todo, estão todos os adultos não pegando numa criança e depois na outra, estão todos os adultos passando álcool no celular, fiscalizando a movimentação dessas crianças. Eu diminuo muito, diminua imensamente. Se as crianças podem pegar e não adoecerem e transmitirem, elas podem. Eu também não digo que não podem. Só o que mostram os estudos atualmente, que a gente também não... É difícil a gente falar sobre isso porque a gente não tem 100% de nada. A doença está em evolução ainda. O que mostram os estudos atualmente é que talvez essas crianças elas sejam transmissoras benignas, porque elas transmitem uma carga viral tão baixa que elas acabam fazendo com que a pessoa tenha doença leve,
e gere anticorpos. Então, assim, e talvez elas nem peguem dentro da escola com tanto cuidado. Eu não sei se eu consigo te acalmar ou te piorar a situação, mas o risco ele vai existir de qualquer maneira, em qualquer lugar. A avaliação de ir à escola ou não, ela não é única exclusivamente em prol do coronavírus. Ela tem uma avaliação familiar, tem que ir, a escola é esteio, né? É suporte para a família. Então, ela tem que ir, ela está ficando com o avô cuidando, e aí ela fica com o pai vai no supermercado, contato com ela direto, e depois ela fica com o avô porque ela não está indo para a escola. Ela está tensa, ela está ansiosa, ela está deprimida, é um monte de coisa para avaliar e para tomar uma decisão. Risco zero não vai ter. Infelizmente. Legal. É isso, eu acho que a gente já deu aí o nosso tempo, né? Só uma pergunta que eu acho que cabe aqui, eu já vou até responder, porque a doutora já disse isso. Meu filho tem asma e tem 2 anos, pode frequentar a escola? Não. É risco? Não pode ir. Isso é uma questão de consciência ou social, gente, não pode ir. Ele tem que ficar isolado mesmo, e quem tem contato com ele também. Essa que é a realidade, porque é risco. Tá bom? Então, é doença respiratória. Gente, demais nós vamos responder aí pessoalmente. Eu queria só passar, Luiz, você, nosso diretor executivo, de tudo que ouviu, quer complementar aí, colocar as suas percepções? Uau, tudo ok, foi bem proveitoso, né? E as perguntas pertinentes, as explicações também. Creio que tirou aí muita dúvida, e quem continuar, como já foi dito, né? Escreve e as perguntas que foram feitas serão respondidas. O importante é que nós estamos atentos e trabalhando em prol da saúde de todas as crianças, todos os nossos alunos e profissionais que trabalham conosco, né? Vanessa, suas considerações? Olá, agradecer a todos, dizer que a escola ela está atenta, muito atenta, aliás, quando o protocolo foi pensado, a dona Vânia já estava lá correndo, né? Quando começaram a falar de protocolo, ela já se adiantou, toda a equipe ficou atenta a essas questões, então vocês estão bem amparados, nós estamos aqui por vocês. A dona Vânia sempre diz isso, a escola existe por conta de vocês, né? Vocês fazem a escola ser o que ela é, né? Isso é uma parceria, e a gente sempre conversa isso, né, dona Vânia? A escola somos nós, né? Não tem a escola e a família, somos nós, né? Nós agimos juntos, trabalhamos juntos para uma boa educação, para uma educação de qualidade, para sanar as dúvidas, as angústias que existem de todos os lados, né? Não é só o pai, a família que está ali preocupado com alguma situação, a escola está o tempo todo atenta e preocupada com todas as questões, em quais âmbitos forem, né? O que estiver na nossa mão, o que nós pudermos fazer, eu tenho certeza que Deus nos capacitará para que nós possamos dar o melhor, continuar a dar o melhor, aquilo que a escola já vem fazendo há anos, né? Há quantos anos a escola está aí no mercado e atendendo vocês, e quantas coisas vocês já passaram juntos com a escola, né? Muitos de vocês estão aí desde o começo, né? O filho desde o berçário, já estão no ensino médio, então tem aí essa validade da qualidade que a escola proporciona para vocês todos os dias. Quero agradecer, e só reforçando, dona Vânia, que mesmo as perguntas que foram feitas nas outras reuniões, e caso algum pai não tenha se sentido atendido, por gentileza, mande o WhatsApp, é muito importante, porque às vezes na reunião a gente está naquela dinâmica, né? Eu vou te responder, eu vou te retornar, e às vezes pode acontecer da gente entrar numa outra reunião e você sentir que você não foi respondido. Então, por gentileza, mande o seu WhatsApp, né? O seu conhecido WhatsApp, nosso parceiro, mande e nossa equipe estará a posto para te atender, para esclarecer e sanar suas dúvidas. Obrigada, tenham uma ótima noite, dona Vânia. A todos. Vanessa. Doutora Érica, quer encerrar suas considerações finais? Bom, gente, obrigada, viu? Foi um prazer grande estar aqui com vocês hoje. Não é função minha, nem da Vânia, nem convencer nada, nem nada. A gente só quer realmente dar uma explicação para vocês. Todas as informações que a gente dá são informações de pesquisas em andamento, então, mas a decisão final realmente é de avaliação de conjunto da obra, não é só a doença, não é só uma coisa, não é só
E eu espero que vocês tomem a melhor decisão realmente para os filhos de vocês, para vocês. Eu acho que é o que a escola toda espera. Boa noite, viu? Gente, é isso. Então, muito obrigada. Eu queria terminar aqui só como frisando. Gente, olha, não foi respondido. Você mandou uma pergunta, você não teve a sua pergunta respondida no ar. Por favor, escreva. Nós não queremos que você se cale. Escreva no ClaSap que vai ser encaminhado para quem de direito para você ter uma resposta, tá bom? Você é muito importante, é a sua opinião, a sua dúvida também. E eu queria só encerrar aqui com um ClaSap que eu achei muito interessante, dizendo muito esclarecedor. Obrigada, parabéns pela organização. Que bom que tenhamos atingido aí o coração de vocês. Quero agradecer o Iago, que está lá na parte técnica, cuidando para que a gente consiga fazer. Belo trabalho, Iago, obrigada. Sem você, a gente não conseguiria fazer essa live tão bem, tá bom? Tá aí quietinho, mas com o nosso carinho. Gente, a gente fica por aqui. Eu gosto de frisar, né? A gente não apenas presta um serviço, a gente serve vocês com todo amor e com todo carinho. A gente é uma família que se preocupa, que sente a dor, que quer ver feliz. E a gente tem um encontro marcado aí no sábado, né, para os pais. Vai ser um momento bem especial, que eu sei que eles estavam cobrando e também merecem, os pais ou aqueles que o representam, né, aí na família. Aqui não é a pessoa, mas é o papel que a gente valoriza, tá bom? E então a gente fica por aqui, mas continua com vocês no coração e preocupados para que vocês estejam bem. A doutora Érica está aí para nos assessorar e você já pode contar com a nossa equipe toda, como sempre pôde, porque estamos aqui atentos a vocês. Fica aqui a nossa oração para que Deus abençoe vocês, guarde, a gente sempre ora, Senhor, guarda a casa de cada um, que em nome de Jesus não venhamos a ver sofrimento por parte de nenhum familiar, aluno ou colaborador, enfim, que Deus guarde, porque a gente faz o que a gente pode, o que a gente não pode, a gente conta aí com Deus para nos guardar, tá bom? Deus abençoe cada um, uma excelente noite, obrigada pela presença, tivemos aqui um número significativo de pessoas, o que nos deixa muito felizes, significa que a gente está conseguindo aí atender as expectativas de vocês. Obrigada mais uma vez e uma boa noite.